Bom dia a todos. Eu quero agradecer imensamente meus colegas do LARP pelo simpósio, a Mabel por trazer essa discussão sobre educação para o nosso laboratório. Tenho imenso prazer de tratar sobre isso no nosso laboratório. É uma necessidade que nós sentíamos por conta da produção em ciberarqueologia. Então, trazer essa discussão hoje aqui, participar da mesa com nomes importantes do cenário nacional, é um prazer imenso. Okay? Eu vou me apresentar um pouquinho. Eu trabalhei no LARP com a Mabel em arqueologia, especialmente em arqueologia do Mediterrâneo Antigo, tratando sobre arte paleocristã, e eu estou fazendo uma migração para a área de educação. Comecei meu doutorado recentemente na Faculdade de Educação com a professora Kátia Budi, discutindo as questões de aprendizagem no ensino de história, especialmente em Idade Antiga. O que eu pretendo apresentar aqui hoje para vocês é um questionamento que nós tivemos dentro do laboratório sobre a recepção da nossa produção. O LARP tem se engajado muito em ciberarqueologia, na reprodução de objetos em impressora 3D. Nós tivemos muitos frutos com a reconstrução digital de sítios arqueológicos, e a nossa preocupação era justamente entender como isso chegava até as escolas, até o público. Então, o que eu pretendo trazer aqui é uma discussão sobre ensino de história, mas para responder algumas questões também internas do nosso laboratório. Bom, eu trago um exemplo de aplicação da ciberarqueologia em sala de aula que vem da minha experiência pessoal. Eu trabalho como professor de educação básica já há 10 anos, especialmente com alunos entre 11 e 12 anos de idade, 6º e 7º ano. Então, eu trago para vocês aqui uma experiência de investigação na ação, do qual eu sou ao mesmo tempo pesquisador e professor desses alunos. Bom, a primeira coisa quando nós pensamos no ensino de história é como os alunos dão sentido ao passado, né? Como os professores e os alunos trabalham com essa questão do passado em sala de aula. E o grande desafio de entender como que a história é produzida na sala de aula é compreender que o ensino de história é uma mescla entre cognição, a própria natureza do conhecimento histórico e o pensamento dos jovens. Eu trago aqui uma citação da professora Kátia Budi, quando ela comenta que, para responder aos conteúdos escolares, os alunos eles utilizam representações que eles constroem dentro e fora da escola. Então, o pesquisador tem que ter noção dessa dimensão de tratar com o pensamento histórico dos jovens. É necessário compreender também a leitura de mundo que eles trazem para dentro da escola. Isso não pode ser deixado de lado, porque muitas vezes se compreende a escola e aquilo que os professores fazem na escola como algo parecido ao que acontece aqui na academia, mas uma dimensão mini. Na realidade, os nossos alunos não são mini historiadores, né? Eles estão ali na escola, muitas vezes obrigados, eles não têm noção da dimensão do que é o pensamento histórico, então é importante ter esse olhar voltado para o aluno e a sua leitura de mundo. Eu trouxe aqui, para nós pensarmos em teorias agora, um pequeno livro, uma pequena obra que me chamou muita atenção, que é a obra do professor Chris Husband, da Inglaterra. Ele tem esse pequeno livro que se chama What is History Teaching? E nesse pequeno livro, nessa pequena obra, ele faz uma teorização sobre os elementos que estão presentes na escola no momento em que os alunos estão construindo o pensamento histórico. Então ele traz 4 elementos: o uso dos documentos históricos em sala de aula, a linguagem que se usa nos materiais didáticos, naquilo que os professores colocam à disposição em suas aulas, a construção de narrativas e relatos pelos alunos, e, por fim, algo que eu considero muito importante, que eu vou tratar aqui nessa exposição,
que é o desenvolvimento de empatia histórica. Para o professor Husband, esses 4 elementos, eles se sobrepõem e eles estão presentes no cotidiano da sala de aula. Então, quando o professor prepara a sua aula, ou quando o pesquisador pretende entender como se dá o pensamento histórico dos jovens, é necessário ter noção desses 4 elementos. Bom, e a ciberarqueologia, como que ela entra nesse processo de produção do conhecimento histórico na sala de aula? Eu acho que eu vou chover um pouco molhado agora, né, depois de todas as exposições que a gente teve, em discutir a importância da tecnologia, ou que a tecnologia traz de novidade, a aproximação da tecnologia com as metodologias. Então isso para nós é bastante claro. A realidade virtual, ela traz várias características do processo de cognição, então a discussão, a interação, a adaptação, a reflexão. Então é evidente que a realidade virtual, ela é sim, ela tem objetivos de aprendizagem, né? Isso é muito claro. Mas o que é mais interessante pensar é quais que seriam os critérios para que o professor, por exemplo, escolhesse um dispositivo de ciberarqueologia para utilizar em suas aulas. Como professor de ensino básico, pode fazer isso. Eu trago aqui, baseio um pouco no pensamento da professora Pilar Maestro Garcia, da Universidade de Saragossa, na Espanha. Ela tem alguns trabalhos iniciais sobre ciberarqueologia em ensino de história, e ela elenca 2 pontos fundamentais para o professor eleger um dispositivo que reconstrói o passado para suas aulas de história. Primeiro, grau de rigor científico, porque os nossos alunos acreditam que o sítio arqueológico que eles visitam virtualmente é a realidade concreta. Então o professor tem que escolher um dispositivo que tem um certo rigor científico e discutir isso com os seus alunos. E no segundo ponto, escolher um dispositivo que realmente leve o usuário a vivenciar aquilo que realmente existiu, né? Quanto mais realista a construção, quanto mais próximo da realidade, até mesmo com as imperfeições que existem nos sítios arqueológicos, mais ganho na empatia histórica esse aluno vai conseguir. A professora Garcia, ela disse que por que não a ciberarqueologia tentar reconstruir os sítios arqueológicos com as próprias imperfeições que existiam, né? Muitas vezes, quando o aluno entra num espaço digitalizado, é tudo perfeito, é tudo colorido, e muitas vezes a realidade não é assim. Então ela propõe que a ciberarqueologia faça um esforço de reconstruir esses sítios com as próprias imperfeições que esses sítios possuíam no passado. Bom, agora eu vou para a parte mais chão de escola, como a Marcela falou, né? Eu trago aqui uma experiência pessoal com os meus alunos para discutir um pouquinho como eles compreendem, né, esse dispositivo, o que eles podem produzir e pensar sobre o mundo deles através da ciberarqueologia. Foi escolhida uma turma de 6º ano do ensino fundamental em um colégio particular da Grande São Paulo, na cidade de Santo André, um colégio de grande porte, que fica localizado no bairro de classe média alta, então isso não podemos perder essa dimensão, tá? O projeto pedagógico do colégio, como se aplicou esse exemplo, é um projeto de inspiração tradicional, baseado em avaliações, em recuperações. Os alunos têm um cotidiano exaustivo de avaliações, de atividades de recuperação, que, grosso modo, é a realidade da educação básica brasileira até hoje, né? Então nós falamos de colégios com projetos e com várias metodologias ativas, mas nós sabemos que a realidade é um pouco diferente, né? Os colégios ainda têm uma concepção pedagógica bastante tradicional, e é o caso desse, onde houve aplicação do projeto. Os alunos têm 2 aulas de história por semana, isso representa 100 minutos por semana, então é um espaço pequeno, é um tempo muito curto, mas mesmo assim a gente consegue trabalhar com os dispositivos digitais, a gente consegue fazer um trabalho sério, mesmo que o tempo seja bastante curto. O professor sou eu, né? Então se sobrepõe aqui a questão do pesquisador e do professor. E o aplicativo escolhido para trabalhar com os alunos é o Domus, que foi uma criação conjunta do nosso laboratório durante a primeira fase do LARP. Aqui tem um exemplo, que é um protótipo de uma casa ideal humana na cidade de Pompeia,
Todos os pesquisadores envolvidos no projeto deram sua contribuição, direta e indiretamente, e é possível acessar o Domus pelo site do LARP em qualquer máquina, desde que se faça os carregamentos necessários, né? E possibilita ao usuário adentrar numa casa romana, passear pelos cômodos da casa, conhecer objetos do cotidiano romano do passado e também textos que dialogam com vários aspectos transversais do mundo romano. Economia, a questão simbólica, a questão social, etc. Bom, quais foram as etapas de aplicação? Então, na própria sala de aula, no primeiro momento, enquanto desenvolvíamos o conteúdo de Roma Antiga, eu fiz uma pequena sondagem com os alunos para que nós conversássemos sobre a questão de moradia na cidade de Santo André. Toda a grande São Paulo vive uma especulação imobiliária atualmente, né? Então isso no ABC tem sido muito forte, as construções e novos espaços sendo ocupados. Então, previamente eu fiz uma sondagem com os alunos sobre a questão de moradia na cidade de Santo André, ouvindo, debatendo esse ponto. Posteriormente, eu consegui adentrar numa exposição sobre as moradias romanas. Então, estávamos trabalhando o Roma, conteúdo do Roma, então adentrei no conteúdo, discutindo o Domus e as Insulas, né? A diferença entre as duas formas de morar na Roma Antiga. E também as escavações arqueológicas desses sítios. Então, visitamos sites, discutimos a partir de material impresso, como que essas escavações foram feitas nos dois tipos de habitação que havia, grosso modo, na Roma Antiga. O segundo momento foi o contato dos alunos com o aplicativo Domus em dispositivos de notebooks. A escola tem uma área de tecnologia, tem uma sala, com perdão da palavra Google, uma sala onde os alunos podem usar diversos tipos de dispositivo, e eu acabei optando pelo notebook, pela condição de trabalho, né? Se eu tivesse que dispor de iPad, isso dependia de rodar o programa, ou de celular, que todos tivessem, o Android, então eu optei pelo notebook. E, junto com essa atividade, os alunos receberam um guia impresso com algumas diretivas para trabalhar o aplicativo. Então, foram feitas 3 atividades durante o percurso, uma atividade de tipo skimming. Rapidamente, os alunos tinham que localizar os objetos na casa. O guia mostrava uma fotografia desse objeto no museu e eles tinham que localizar esses objetos dentro da casa. Uma segunda atividade do tipo scanning, onde os alunos tinham que ler os textos trigger para conseguir entender cada cômodo em que eles estavam passando. E no final, uma atividade reflexiva que trazia alguns questionamentos. De quem seria essa casa na Roma Antiga? Qual o grupo social que tinha acesso a essa casa? Aquilo que lhes chamou mais atenção, o que é mais diferente nessa casa? E os alunos discutiram e produziram notas sobre isso que seriam levadas para a terceira fase de aplicação do projeto, que é um debate com os alunos e a produção de uma narrativa. Então, nós fizemos um debate, eu os ouvi quanto ao passeio na casa. Muitos alunos acham interessantes ou reclamam da parte de programação, porque o conhecimento dos alunos sobre essa área de tecnologia é enorme, de programação é enorme, mesmo para crianças de 11, 12 anos. Então, muitos ficaram nessa discussão, outros trouxeram pontos bastante interessantes, comparando o passado com o presente, e por fim eles tiveram um momento de produção de narrativa histórica. O que eu considero narrativa histórica? Eu queria que os alunos explicassem para alguém que fosse completamente leigo o que era a casa romana que eles visitaram, comparando a casa deles com a casa romana. E aí vem a parte mais interessante, que é o que o professor pode usar para localizar esse aprendizado dos alunos, são as narrativas. Eu trouxe aqui breves exemplos sobre essas narrativas, elas são muito interessantes para o pesquisador de ensino. Eu trouxe algumas citações para vocês e eu fiz uma quantificação disso. 30% dos alunos tiveram total falta de empatia histórica, então eles responderam coisas assim bastante apáticas, né? Hoje nós somos muito mais inteligentes que os romanos, porque a nossa casa tem micro-ondas, tem computador, tem televisão, e os romanos não tinham nada disso, então os romanos não tinham inteligência. Outros já falam, bom, é melhor a casa de hoje, porque não tem banheiro do lado da cozinha.
Eles fazem referência a isso porque a latrina, na casa romana que nós construímos, está próxima da cozinha, porque era um local também que se lançavam os dejetos, tinha água corrente, então isso chamou a atenção desse aluno em especial. 15% tiveram algumas considerações bastante de senso comum. A casa dos ricos de Roma era de gente rica, porque era grande e chique, quem tinha dinheiro tinha uma casa grande, então assim, noções de senso comum. Mas o mais interessante é que a maioria dos alunos desenvolveram uma certa empatia histórica baseada nas suas experiências cotidianas. E esse era o meu grande objetivo. Como, por exemplo, em Roma tinham pessoas com casas muito grandes, mas sabemos que não era para gente pobre. Havia desigualdade social naquele país. Outros respondem, Roma era rica, como os Estados Unidos, mas não era uma riqueza de todos. Então, esses exemplos que eu mostrei para vocês mostram como a condução da atividade foi feita e como é possível ganhar a empatia histórica dos alunos através desse processo de discussão em sala de aula, que é bastante tradicional, e o uso do aplicativo. Fica claro que eu conduzi a atividade, eu queria que os alunos chegassem a uma determinada conclusão e que o aplicativo me ajudasse a fazer isso. Porque eu acredito que o ensino de história, se não dá subsídios para os alunos entenderem o mundo em que eles estão inseridos, para quem ensinar história? Para nós é muito interessante conhecer o dia a dia dos imperadores romanos, mas para os alunos na escola, que servente isso tem? Então, se o ensino não possibilitar leituras de mundo em que esses alunos estão envolvidos, para que ensinar dessa maneira, né? Eu passo para algumas conclusões. Enquanto alguns alunos têm dificuldades para interpretar as fontes sobre o passado, existem dentro desse grupo muitos alunos que conseguem captar essa diferença entre passado e presente e fazer uma leitura de mundo. Então houve um ganho muito grande no aprendizado, eu acredito, através dessa metodologia. Muito bem. A ciberarqueologia, ela deve primar sempre pela qualidade da informação que ela veicula, ao mesmo tempo que a imersão deve garantir para o professor instrumentos para compor uma discussão significativa sobre o passado. Então, quem produz a ciberarqueologia, se tem uma intenção de que isso seja usado na escola, propõe um discurso que o professor consiga se apropriar e criar uma metodologia para trabalhar com seus alunos. Bom, o trabalho com a dimensão material no ensino de história, no ensino da aprendizagem, ele é muito interessante porque, além de ilustrar contextos para os alunos de 11 anos que são extremamente abstratos, eles também possibilitam maior retenção de informação, eu acredito, e o desenvolvimento da empatia histórica, que é essa capacidade do aluno compreender os sujeitos históricos dentro do seu próprio contexto. Isso é uma grande dificuldade que os professores têm, e eu acredito que a ciberarqueologia consegue auxiliar nesse processo. A relevância do professor é algo que eu gostaria muito de salientar aqui. Eu acho que quando se trabalha com pedagogia, muitas vezes se cai no abstracionismo pedagógico, falando do professor de uma maneira assim, abstrata, né? Como se fosse uma pessoa que estivesse completamente envolta, como se fosse um sacerdócio. Na verdade, os professores têm dificuldade muito grande no seu cotidiano, né? São 100 minutos para trabalhar conteúdos exaustivos, a indisciplina, a pressão da direção. Então, pensar no professor e nas suas condições de trabalho, porque ficou evidente, espero, nessa exposição, que o professor é aquele que levanta as questões da sua própria disciplina e vai buscar isso com a ajuda da tecnologia. Eu acho que o professor Romero falou muito bem a questão de não utilizar, né, a tecnologia para compor a metodologia, mas que a metodologia possa usar a tecnologia de forma benéfica, né? E, por fim, ainda que muitos alunos permaneçam com uma compreensão bastante ingênua e apática sobre o passado histórico, a narrativa que eles produzem nos ajuda a entender algum desfalque, alguma dificuldade de aprendizagem. Então, que os professores utilizem dessa forma, da produção de narrativas em sala de aula, para poder averiguar as dificuldades de aprendizagem dos seus alunos. É isso que eu deixo para vocês hoje. Eu espero que eu tenha conseguido apresentar a minha proposta com a ciberarqueologia em sala de aula. Espero que no debate a gente consiga expandir um pouquinho essas questões. Muito obrigado.